Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre atualidades do mercado financeiro e o tema da nossa aula fala lá a respeito do nosso Produto Interno Bruto, que no ano de 2017 cresceu 1%. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo com o nosso PIB e o que é o PIB. Bom, pessoal, nós entendemos, como produto a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma dada economia durante um determinado período de tempo. Portanto, o produto é a soma de todas as riquezas geradas por uma determinada economia. Quando nós calculamos o chamado Produto Interno Bruto, significa que é todas as riquezas, todos os bens e serviços finais produzidos internamente, portanto, dentro da fronteira geográfica do nosso país, durante um determinado período de tempo. Sendo assim, o cálculo do Produto Interno Bruto desconsidera a origem do capital. Portanto, a Volkswagen produzindo no Brasil é PIB brasileiro. Da mesma maneira que a Nestlé suíça produzindo chocolate em território brasileiro será considerado PIB nacional. Bom, quando nós olhamos o Produto Interno Bruto brasileiro ao longo dos últimos 20 anos, a gente observa aquilo que nós chamamos de voo de galinha. O que é o voo de galinha? O Produto Interno Bruto brasileiro cresce num determinado ano e nós observamos nos anos seguintes uma queda. Ele cresce novamente e volta a cair, e assim vai. E a questão fundamental é nós tentarmos entender a evolução do nosso Produto Interno Bruto a partir da crise econômica mundial de 2007 e 2008. Você se recorda que entre 2007 e 2008, nós tivemos lá a crise das hipotecas, do mercado subprime, do mercado de hipoteca de alto risco no mercado americano. Os bancos americanos tiveram prejuízos bilionários. E dado que nós vivemos uma economia globalizada e, portanto, com forte entrelaçamento e interdependência entre os mercados financeiros e os mercados de bens e serviços espalhados pelo mundo afora, uma crise na maior economia do mundo acabou se alastrando para outros países, atingindo, por exemplo, a Europa. Lá, nós temos um grupo de países denominados de PIIGS, que é uma sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que amargaram uma queda da atividade econômica de maneira muito pronunciada e um aumento exponencial da taxa de desemprego. Nós observamos que essa crise chegou também à China. A China, que vinha crescendo a uma taxa média desde 1979 de 10% ao ano, hoje cresce entre 6% e 7%. Ainda é um crescimento significativamente maior do que a média mundial, porém, também significativamente menor do que ela vinha crescendo antes. Por um outro lado, isso atingiu também a América Latina, e de maneira muito especial o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Lembrando que a Venezuela está suspensa do megabloco. A alegação é que a Venezuela não cumpriu os protocolos de adesão ao Mercosul. Por um outro lado, na verdade, o que foi acionado foi a cláusula democrática do Mercosul, que diz lá, basicamente, que a Venezuela está se encaminhando rapidamente para um regime protoditatorial com o governo de Nicolás Maduro e, em virtude disso, não pode estar presente de maneira efetiva no megabloco. O Mercosul passa por uma crise. A Venezuela se encontra suspensa e a economia argentina sobre um forte ataque especulativo sobre a sua moeda. A Argentina, inclusive, subiu a sua taxa básica de juros para 40% ao ano e está negociando, junto ao Fundo Monetário Internacional, um empréstimo de pelo menos
30 bilhões de dólares. Bom, mas por que você está falando isso, professor? Porque quando nós olhamos para a economia brasileira, em parte, a crise econômica que o Brasil passa e passou nos últimos anos é reflexo de causas exógenas. O que são causas exógenas? São causas de fora do nosso país. Então, a gente vai poder observar que a crise norte-americana, da Europa, da China e do Mercosul, lembrando, o maior parceiro comercial brasileiro hoje é a China. O segundo são os Estados Unidos. O terceiro é a Europa. E o quarto é o Mercosul. Portanto, se eu considerar que a maioria dos mercados para os quais o Brasil tem relações comerciais intensas estão em crise, isso afeta o crescimento do produto brasileiro. E a pergunta é, por quê? Pelo seguinte, pessoal, olha aqui para o nosso quadro. Quando nós olhamos para a economia, nós temos algo que nós chamamos de identidade macroeconômica. Nós temos uma identidade que diz o seguinte, que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que isso aqui significa dizer? Y é yield em inglês, que significa produto ou renda. O produto ou renda é igual a C. C é o consumo das famílias. I é o investimento das firmas. G é o gasto do governo. X são as exportações e M são as importações. O que nós percebemos, né? Que todas as vezes que eu tenho lá, né, uma queda no nível das exportações, consequentemente, isso afeta, ao menos parcialmente, o nível do produto. Portanto, se os Estados Unidos se encontram em crise, a Europa também, igualmente para a China e para o Mercosul, as exportações brasileiras sofreram e muito de 2008 para cá. Nós exportamos menos do que poderíamos e por um valor menor que nós gostaríamos. As exportações, elas dependem basicamente de duas variáveis. Primeiro, depende da renda do resto do mundo, que é uma variável que eu não controlo. Como a renda do resto do mundo caiu diante da crise econômica mundial, obviamente que a potencialidade desses países importarem produtos do Brasil também diminuiu. Por um outro lado, pela lei da oferta e da demanda, quando a demanda é menor do que a oferta, o nível de preço cai. E, portanto, o Brasil passou a exportar menos do que nós poderíamos e por um valor menor que nós gostaríamos. Então, o primeiro fator, né, de queda do produto interno bruto do Brasil, de causa exógena, foi dada pelo arrefecimento, né, da economia americana, europeia, chinesa e do Mercosul. Por um outro lado, o mercado financeiro internacional, ele reagiu à crise econômica mundial. Quando eu tenho um ambiente de crise econômico-financeira, o setor bancário age de maneira prudencial. Resultado, como o mercado financeiro fica mais refratário ao risco, o mercado financeiro internacional enxugou a liquidez do mercado, ou seja, tirou dinheiro da economia mundial, encurtou o prazo de pagamento para novos financiamentos
e aumentou a taxa básica de juros internacional. Resultado, com um crédito menos abundante, com menor prazo de pagamento e com uma taxa de juros maior, houve um arrefecimento do consumo mundial e do investimento, bem como, em muitos casos, dos gastos dos governos. Resultado, isso aqui acaba criando um cenário de agravamento da crise. Então, o primeiro fator, né, da crise econômica brasileira tem uma causa exógena, uma causa externa, a própria crise econômica mundial e, por um outro lado, o arrefecimento do mercado de crédito. Vamos botar isso aqui para você? Vem para cá. Então, pessoal, a gente está tentando entender a queda do produto interno bruto brasileiro nos últimos anos e o crescimento pífio no ano de 2017. E aí a gente precisa entender lá as causas da crise econômica brasileira. Então, para a gente tentar entender as causas dessa crise, nós temos um primeiro conjunto de causas que nós chamamos de exógenas, que são causas externas à nossa economia. A primeira delas é a própria crise econômica mundial. Essa crise econômica mundial que afeta os principais parceiros comerciais do Brasil: China, Estados Unidos, União Europeia e Mercosul. Por um outro lado, você teve lá um arrefecimento do crédito internacional. Com o arrefecimento do crédito internacional e o espalhamento da crise econômica dos Estados Unidos para a China, para a Europa e para o Mercosul, o Brasil passou a exportar menos do que poderia, por um valor menor do que gostaria e enfrentando condições adversas de crédito no mercado internacional. Lembrando que 1/3 do crédito brasileiro é obtido no mercado externo. Bom, se isso não bastasse, nós tivemos também problemas de ordem interna. Então, nós precisamos entender agora as causas endógenas, internas da crise econômica brasileira. Dentre essas causas, teve lá um grave erro de condução de política macroeconômica. Nós sabemos que no ano de 2009, a economia brasileira teve uma queda de 0,3% no seu produto interno bruto. Recentemente, esse número foi revisado pelo IBGE para um decréscimo, um crescimento negativo de 0,1%. O Brasil, então, mergulhou naquele ano numa recessão. O que é uma recessão? É quando eu tenho a queda, pelo menos por 2 trimestres consecutivos, do nível do produto. O presidente Lula reagiu em 2010 com uma política fiscal e monetária expansionista. O governo aumentou o gasto público, sobretudo com as obras do PAC e com a política redistributiva de renda, como Bolsa Família, o Programa de Integração Social, mas também programas como o FIES, o Financiamento Estudantil, o ProUni e o aumento do salário mínimo acima da inflação. Por um outro lado, o governo reduziu pontualmente os tributos, sobretudo do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, do setor automobilístico, construção civil, movelaria e eletroeletrônico. Em paralelo a isso, o governo brasileiro passou a praticar uma política monetária expansionista, com redução da taxa básica de juros, permitindo, então, uma maior liquidez dentro do mercado. Essa medida fiscal e monetária expansionista funcionou. No ano de 2010,
o Brasil teve um crescimento do produto de 7,5%. A taxa de desemprego caiu para a menor média histórica, para algo próximo a 6% da população economicamente ativa, o que é uma condição, na prática, de quase pleno emprego no nosso país. O problema é que isso tem um efeito colateral. Como o governo provocou um choque de demanda agregada mais rápida do que a capacidade de oferta da economia, a inflação no Brasil começou a subir. Diante de uma inflação que subia, a presidente Dilma Rousseff, no primeiro mandato, 2011 a 2014, optou por tentar manter o crescimento econômico, ampliando o gasto público, e reduzindo a tributação, só que dessa vez desonerando a folha de pagamento de alguns setores produtivos. Aqui de cara há uma crítica, porque houve uma desoneração da folha de pagamento de setores industriais que são intensivos em capital. Quando você desonera a folha de pagamento numa empresa que é intensiva em capital e não na contratação de mão de obra, isso dá um alívio tributário para a empresa que não se redunda no aumento de emprego e de renda para a economia. A empresa aproveita essa redução tributária para ampliar a sua margem de lucro, sem que haja o aumento do investimento dessa firma ou a contratação de trabalhadores gerando renda para o país. Por um outro lado, a presidente Dilma Rousseff vai fazer um afrouxamento monetário. Ela diminui a taxa básica de juros, reduz o redesconto, reduz o compulsório e o governo entra no mercado recomprando título público. Em paralelo a isso, ela vai utilizar o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, reduzindo a taxa de juros nesses bancos, ampliando o prazo de pagamento, aumentando a disponibilidade de crédito para tentar manter o PIB com crescimento. Só que aqui tem um problema. Observe o que aconteceu. Vamos analisar agora a causa endógena. Nós aprendemos ainda há pouco que Y, produto ou renda, é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que aconteceu? A presidente Dilma Rousseff estava lá tentando estimular a economia com uma política fiscal, monetária e creditícia, além de uma política redistributiva de renda, ativa e expansionista. O problema é que quando nós olhávamos lá o consumo das famílias, esse consumo não reagia ao conjunto de estímulos que estava sendo dado. E a pergunta era por quê? Porque todas as pesquisas mostravam que as famílias estavam endividadas. Então, as famílias se encontravam endividadas e com um nível de inadimplência extremamente elevado. Todas as pesquisas mostravam que as famílias haviam então tomado uma decisão. Primeiro, elas iam pagar os empréstimos que já haviam sido contratados, tentar tirar o nome do SPC Serasa, para então voltar a comprar. Resultado, todos os estímulos dados pelo governo não redundaram no crescimento do consumo das famílias. Por um outro lado, se o consumo da família não ocorre, observe que a firma começou a congelar ou postergar investimento. Então, a firma começou a congelar ou postergar investimento. Porque a firma, ela investe basicamente se ela vislumbra demanda no momento presente e no momento futuro.
O que ocorre é que se as famílias estão endividadas, se o nível de inadimplência é alto e se as exportações estão em queda, X estava em queda dado a crise econômica mundial, a empresa faz um cálculo rápido. Se a família não consome e se a saída pela via da exportação está relativamente fechada pela própria crise econômica mundial, já que o mundo está comprando menos do que comprava e por um valor menor, por que é que eu vou fazer investimento nesse momento de queda da atividade econômica? Literalmente, a firma não faz. A imensa maioria não faz. Então, a firma começou a congelar e a postergar investimento. Por um outro lado, você se recorda que M, importação, não entra no cálculo do produto. Porque M é produzido no resto do mundo e não aqui. E, portanto, não entra no cálculo do nosso produto. O resultado é que sobrou somente para o agente governo tentar manter o crescimento do nível do produto. O resultado é que o produto não reagiu, a carga de arrecadação do governo cai, porque quando o nível do produto cai, o nível de impostos arrecadados cai. Se o nível de impostos arrecadados cai, a tendência é que o déficit público aumente. Com o aumento do déficit público, nós passamos a ter um outro problema. O Brasil saiu de uma condição de superávit primário para déficit primário. O que é um superávit? É um resultado positivo. É quando eu tenho uma receita maior que a despesa. Superávit primário é quando o Brasil, de 99 até 2013, tinha lá uma receita maior que a despesa, excluindo-se o pagamento da dívida, o serviço da dívida pública. De 2014 até esse nosso ano de 2018, nós estamos assistindo a um déficit primário, ou seja, mesmo excluindo-se o pagamento do serviço da dívida, o Brasil tem uma despesa que é maior do que a sua receita. Em grande parte, isso se dá pela queda da receita do governo advinda com a tributação, porque se o nível da atividade econômica cai, a receita com os tributos cai. Bom, então se instalou no Brasil o pior dos mundos, Nós passamos a ter uma condição onde o Brasil tinha um déficit primário. A presidente Dilma Rousseff comete um erro grave na economia. Em 2015, ela permite o aumento, o reajuste da energia elétrica em 56% na média e dos combustíveis em 24%. Isso trouxe para o Brasil o que nós chamamos de inflação de custos, que é quando um custo básico da economia, como a energia elétrica e o petróleo, são majorados. Então, nós passamos a viver um quadro de estagflação, de estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário, porque a inflação agora não era uma inflação de demanda, mas era uma inflação de custos. Para poder corrigir essa trajetória toda, a partir de 2015, o governo dá um cavalo de pau na economia, passa a adotar exatamente o inverso, uma política fiscal e monetária altamente contracionista, com corte do gasto público, aumento de tributação, elevação da taxa básica de juros, a taxa Selic. Qual é o problema? É que quando eu pratico uma política fiscal e monetária altamente contracionista, o aspecto positivo é que essas políticas ajudam a controlar a inflação. Mas o efeito colateral foi uma queda pronunciada no nível do produto. O produto brasileiro desabou.
No ano de 2015, nós tivemos uma queda de 3,8%. No ano de 2016, uma queda de 3,6%. E no ano de 2017, um crescimento pífio de 1%. Oficialmente, o Brasil saiu da recessão. Lembrando que essa recessão foi a maior recessão da história econômica do Brasil desde a década de 1930, com o crash da Bolsa de Nova York em 29. Nós passamos 8 trimestres de queda da atividade econômica e no ano passado nós crescemos apenas 1%. A perspectiva do governo para 2018 é que o Brasil cresça 3%. No entanto, projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional e por analistas do mercado financeiro dizem que o Brasil, se crescer, deve crescer 2,3%. Por que dessa diferença? Porque a taxa de desemprego no Brasil está persistentemente alta. A classe trabalhadora, então, sem renda, não reage com o consumo das famílias. Se não há consumo das famílias, o investimento permanece, potencialmente baixo. Para você ter uma ideia, a China hoje investe 40% do seu PIB por ano. O Brasil, no seu melhor momento, entre 2003 e 2008, o Brasil estava investindo entre 18% a 20,5% do PIB. Atualmente, no ano de 2017, o Brasil fechou com uma taxa de investimento de 15,5%. Observe que a maioria dos analistas dizem que o Brasil deveria investir, no mínimo, 24% do PIB para ter um crescimento sustentável. Então, o investimento não está reagindo. Por um outro lado, o gasto público está limitado. O governo aprovou a PEC 55, a proposta de emenda constitucional, que limita o gasto primário do governo, que é o gasto com infraestrutura, com segurança, com saúde, com educação, saneamento básico, habitação, mobiliário urbano, mobilidade urbana, pelos próximos 20 anos. Então, o gasto de 2017, 18, 19 só pode ser corrigido pela inflação. Então, ele está congelado lá por uma variável do gasto público entre 2016 e 2017 e só pode ser corrigido pela inflação. Mesmo que o governo arrecade mais, o governo não pode, pela PEC, aumentar o gasto primário. Resultado, o governo, para aumentar gasto numa área, vamos imaginar, infraestrutura, ele tem que tirar dinheiro de outra área, porque o teto do gasto primário não pode ser rompido. E aí é que está o problema. Com tirar da onde? Vamos imaginar que o governo queira estimular a economia, ampliando os investimentos na geração de energia elétrica, transmissão, portos, aeroportos, estradas, armazéns, telecomunicações. Vai tirar o dinheiro da onde? Da saúde? Da educação? Do saneamento básico? Da habitação? Da onde? Então, o governo perdeu a capacidade de atuar plenamente com política anticíclica para reverter o ciclo de atividade econômica. Sob o ponto de vista da exportação, a exportação está reagindo. O problema é que a economia brasileira vem passando por um processo acelerado de desindustrialização. A participação da indústria na composição do PIB é cada vez menor. E isso é um gravíssimo problema, porque o Brasil voltou a ser um exportador de produto do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Professor, qual é o problema de ser um exportador de produto primário? É que o produto primário, ele tem alta volatilidade de preço no mercado internacional, ele tem alta volatilidade de demanda no mercado internacional, ele tem baixo valor agregado. E, portanto, o Brasil fica susceptível,
a grandes elevações ou queda de preço das suas exportações. Além do que, nós já aprendemos, a exportação depende basicamente da taxa de câmbio e depende da renda do resto do mundo, que é uma variável que eu não controlo. Resultado, o Brasil hoje, tem uma saída via exportação, mas que depende fundamentalmente da renda do resto do mundo, que eu não controlo. E, portanto, eu tenho dito para os meus alunos que as condições estruturais de crescimento da economia brasileira não estão dados. A gente vai continuar assistindo o voo de galinha, enquanto essas questões estruturais não forem equacionadas. Então, tem determinados anos que a economia cresce, cai, voo de galinha. Pergunta, professor, quais seriam as condições estruturais para que a economia brasileira voltasse a crescer? Nós precisamos elevar a taxa de investimento, precisamos baixar as taxas de juros no Brasil, que são escorchantes. O que os bancos brasileiros praticam é agiotagem, não tem outro nome. O Brasil precisa de uma ampla reforma tributária, de uma reforma educacional, de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos ter lá investimentos setoriais, para criar complexidade econômica no setor industrial, a fim de dinamizar os outros setores da economia. Nós precisamos de uma ampla reforma política no nosso país. Precisamos ter lá instituições que atuam de maneira preventiva, precaucional, evitando-se o desvio de recurso público, dentre outras questões que envolvam, por exemplo, a nossa infraestrutura. Enquanto o Brasil, no Porto do Rio de Janeiro, põe um container para dentro da embarcação, Singapura põe 7. O que mostra que os níveis de produtividade da economia brasileira estão sendo primitivizados. São índices de produtividade primitivos que tiram a competitividade do produto brasileiro. Enquanto essas questões não forem atacadas de frente, o Brasil continuará, infelizmente, assistindo ao voo de galinha do seu produto. Legal? Vamos dar uma olhada aqui, então, no nosso material, para a gente conferir esse conteúdo que a gente acabou de ver com você. Então, apagando aqui. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, o nosso produto interno bruto. Então vamos lá, No ano de 2010, o presidente Lula pratica uma política fiscal e monetária expansionista, o PIB cresce 7,5%. Nos anos seguintes, a derrocada, O PIB cai até 2016, com um decréscimo de 3,6%. No ano passado, no ano de 2017, o PIB cresce 1%. Como a base de comparação é o ano de 2016 e 2015, o crescimento é absolutamente pífio da economia brasileira. E o pior é que a perspectiva de crescimento para os próximos anos, dada a condição atual, que obviamente pode ser alterada, mas dado o cenário atual, é de um crescimento muito abaixo da média mundial. Enquanto que a média mundial é de crescimento em torno de 4,5%, na melhor das hipóteses, a economia brasileira crescerá 3%. Observe, quando nós olhamos lá os dados da economia brasileira, observe que a economia brasileira foi uma das que mais caiu nos últimos anos. Enquanto que a economia da Índia crescia 7,3%, a da China 6,9%, a economia de Cuba crescia 4%, a economia brasileira caía 3,8%. O resultado da economia brasileira em 2015, só não foi pior do que o resultado da Venezuela, cuja economia caiu 5,7%. Todos os outros países
Japão, Zona do Euro, Alemanha, Haiti, Reino Unido, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, Cuba, China e Índia, com crescimento maior do que o do nosso país. O que nos preocupa de maneira muito intensa é o processo acelerado de desindustrialização, ou seja, de redução, né, do papel da indústria na composição do PIB. Durante o governo Sarney, a indústria representava 46% do PIB. Já no governo Collor, com uma abertura comercial irresponsável, essa participação iniciara uma trajetória de queda que chega em 2015 no governo Dilma com uma participação de 22% na composição do PIB, menos da metade daquilo que era na década de 80. Isso leva a um dos mais importantes economistas do mundo, o sul-coreano Ha Jong-chang, que é professor na London School of Economics, né, a declarar que o Brasil passa por uma das mais aceleradas desindustrializações da história contemporânea mundial de países com a dimensão do Brasil. Sendo assim, observe lá que, embora nós tenhamos lá um PIB per capita no Brasil, que desde 2009 passou por um processo de ascensão, ele vem caindo, né, no período, né, subsequente. Entre 2009 e 2015, uma alta. Quando nós olhamos, né, no entanto, do primeiro trimestre de 2014 até 2016, o PIB per capita foi caindo, ó, menos 2,8, menos 0,3, menos 1,4, menos 1,7, 1,3, 0,3 e 0,3. Então, o brasileiro, pela primeira vez ao longo dos últimos 20 anos, assistiu entre 2014 e 2017 uma queda da sua renda per capita. Isso significa menor capacidade de demanda de bens e serviços. Somando-se a isso, aqui nós temos claro para você o voo de galinha que nós citávamos, né? O Brasil cresce 4,2%, cai para 2,2%, cresce, cai, e essa é a trajetória. Por quê? Porque as questões estruturais da economia brasileira não foram equacionadas. Sendo assim, para a expansão do PIB em 2018, os economistas dos bancos elevaram a estimativa de crescimento entre 2,66% e 2,70%. Para o ano que vem, a estimativa do mercado é de uma expansão de 2,99% para 3%. O FMI é mais cauteloso. Ele diz que o Brasil deve crescer 2,3% esse ano, 2018, e para 2019 apenas 3%, o que é um crescimento pelo menos 1,5 ponto percentual abaixo da média mundial, o que é uma tragédia, infelizmente, para o nosso país. Legal? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui, não sem antes desejar para você um grande abraço, bons estudos e boa prova!